Uma das maiores obras literárias e um dos maiores filmes de todos os tempos é O Senhor dos Anéis, do grande J.R.R. Tolkien. A obra é considerada quase que perfeita, contendo muita filosofia embutida nela. Acontece que há um detalhe em O Senhor dos Anéis, que reflete muito sobre o próprio autor e nas coisas que ele acreditava. Inclusive, esse é um ponto até bastante presente e discutido na obra. E eu estou falando das crenças religiosas de Tolkien, mais especificamente do cristianismo que ele acreditava. Olá, eu sou Lucas Abreu e você está no Reino dos Nerds. Antes de verdadeiramente começar a falar sobre essa obra tão lendária, vale a pena dizer que aqui nós não iremos dizer especificamente do livro ou do filme, já que o filme respeita bastante as ideias e a visão do mundo que Tolkien tinha. Bem, primeiramente, vou explicar o que é e o contexto de O Senhor dos Anéis, como fazemos em todo o vídeo. A primeira coisa que você precisa saber é que antes de escrever O Senhor dos Anéis, Tolkien fez um livro infantil chamado O Hobbit, que já apresentava diversos conceitos que futuramente seriam levados e expandidos em O Senhor dos Anéis. Escrito entre 1937 e 1949, O Senhor dos Anéis foi um sucesso absoluto de vendas, assim se tornando um clássico. Porém, eles só foram publicados em 1954 e 1955. Uma curiosidade é que boa parte de O Senhor dos Anéis foi escrito no período da Segunda Guerra, e isso de alguma maneira pode ter influenciado na obra. Anos depois, em 2001, traziam para os cinemas uma adaptação do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que foi tão bom, mas tão bom, que a trilogia lançada entre 2001 e 2003 é considerada uma das melhores, se não a melhor trilogia do cinema. Portanto, agora que eu já dei o contexto, vamos falar logo do aspecto do cristianismo em Senhor dos Anéis. De fato, Tolkien era bastante cristão e colocava sim o cristianismo que ele acreditava em sua obra. Porém, algo que o próprio Tolkien falou é que ele não colocou em excesso esses detalhes sobre o cristianismo, pois desse modo o livro não ficaria legal. Tolkien era extremamente crítico ao seu trabalho e qualquer pequena coisa que poderia atrapalhar o seu livro, ele refazia. E por isso ele demorou tanto para escrever O Senhor dos Anéis. Isso também é visível em sua escrita. Ele queria que tudo fosse perfeito, ao ponto de ele descrever os personagens, os cenários, os acontecimentos e todas essas coisas em excesso. Dito isso, vamos finalmente começar a falar sobre os detalhes bíblicos que Tolkien deixou em sua obra máxima, O Senhor dos Anéis. Gandalf, eu acho que seja um dos mais óbvios. Ele morre para salvar os outros e depois volta com roupas brancas. E isso, claro, é uma referência a Jesus. A ressurreição do Gandalf é claramente uma referência à ressurreição de Cristo. O Sméagol, o clássico personagem mais esquisito de todos os tempos. Pois bem, o Sméagol é viciado no Um Anel, que inclusive um anel é o pecado. As pessoas ficarem viciadas num anel é uma referência à tentação que o pecado pode nos dar. E, por conta desse vício, o Sméagol se destrói, ele se transforma numa verdadeira aberração. Frodo também pode ser utilizado como uma referência aqui. Ele era um homem bom que a cada momento que ficava mais próximo de um anel, neste caso o pecado, ele se tornava alguém pior. O tal pecado tomava conta aos poucos de seu corpo, a ponto de ele quase ter se tornado de fato alguém mau. Porém, ele resistiu ao pecado. Também há momentos em que Frodo acha que é muita coincidência ele ter ficado com um anel, e Gandalf explica que talvez não seja coincidência. Talvez tenha alguém, alguma força sobrenatural que está movendo tudo isso para acontecer conforme planejado. Isso é uma alusão à providência explicada na Bíblia que Deus nos dá. Outra referência que podemos encontrar pode ser Mordor, que é um local que se assemelha e muito à visão que temos sobre o inferno. Enfim, há diversos detalhes do cristianismo em O Senhor dos Anéis, alguns mais explícitos e outros mais implícitos, e por conta disso nós provavelmente não pegamos todos os detalhes. Então, caso você saiba de mais algum, coloque aqui nos comentários, viu? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal se não forem inscritos, deixem seu like e compartilhem com quem gosta dos temas que nós temos nesse canal. Muito obrigado, até a próxima e tchau!